Boa tarde a todos, seja bem-vindo ao canal Repartindo Pão. Eu não esqueço de falar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder receber as notificações. E esse é o canal Repartindo Pão. E eu desejo um feliz Páscoa para todos. Em nome de Jesus, amém. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar sobre a Páscoa. Qual é a verdadeira importância da Páscoa? Independentemente da religião que seguimos, a Páscoa nos faz refletir sobre o amor, a vida e a capacidade de recomeçar, tornando esse dia muito especial. E o nome dele é Jesus Cristo. Para uns, o Filho de Deus, e para outros, um grande profeta. A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. O acontecimento mais importante para todos os cristãos é celebrada todos os anos num domingo. Páscoa vem da palavra hebraica Pessah e significa passagem. Para os cristãos é a passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo salvação para todos que creem nele. João 5:24, está escrito na Bíblia, diz assim: na verdade vos digo de que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então olha que lindo é essa palavra. Nós podemos crer nessa palavra. E também em Romanos 8, capítulo de número 1, diz assim, assim fala: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que maravilha é a palavra de Deus. Quando morreu, ressuscitou, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu uma nova oportunidade de ter um relacionamento pessoal com o nosso Criador, o nosso Deus. E foi grande o objetivo dele, de Jesus ter vindo à Terra. Jesus Cristo deu um novo significado à Páscoa. Ele trouxe a mensagem da salvação, do amor, da reconciliação entre o homem e Deus, de esperança, vamos dizer assim, de uma vida melhor. Trouxe ensinamento para que o povo se libertasse dos sofrimentos e das maldades praticados naquela época de Cristo e também para os dias de hoje. A morte de Jesus representa o fim dos sofrimentos e a vitória sobre a morte e o pecado. A sua ressurreição simboliza o início de uma vida nova, baseada na vontade de Deus. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, pois assim como um cordeiro, ele foi morto, puro e imaculado, e todo aquele que aceita a morte e ressurreição de Jesus passa da morte para a vida e das trevas para a luz. A celebração da Páscoa para todos nós representa uma oportunidade de fazer uma retrospectiva em nossas vidas e também de estabelecermos um ponto de recomeço, de sermos pessoas melhores. Ou seja, aquela expressão de sairmos do Egito, que simboliza o sofrimento, as tristezas, a opressão, e entrarmos numa vida nova de paz e alegria através de Jesus Cristo. A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus, que ocorreu no terceiro dia a contar da crucificação. Então, já a judaica comemora a libertação do povo judeu da escravidão, lá no Egito, de onde saiu guiado por Moisés sob as orientações do nosso Deus. A Páscoa tem sido celebrada pelos seguidores de Jesus desde muito cedo na sua história. Hoje, pessoas de todo o mundo se ajuntam para comemorar essa grande vitória que mudou suas vidas. A Páscoa é uma das festas mais tradicionais do calendário cristão e tem suas origens baseadas tanto na tradição judaica como em elementos pagãos que foram apropriados de povos cristianizados como os germânicos. Essa celebração possui, nós conhecemos e sabemos seus símbolos, né? Não possui uma data fixa, móvel, assim podemos dizer, e seu sentido cristão relembra a crucificação e ressurreição de Jesus. Páscoa cristã baseia-se na passagem, a palavra Pessah, como eu falei agora há pouco, né? A passagem em hebraico significa para os judeus essa festa, né? Celebração da tradição judaica que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. A Páscoa, comemorada pelos hebreus, era realizada próximo da época que marcava o início da primavera, e leva esse nome pois antes de ser a festa da ressurreição, marcava o final do inverno e a chegada da primavera. E para nós recordarmos
quando Ramsés II, rei do Egito, subiu ao trono, espantou-se com o crescimento daquele povo de Israel, achando que o crescimento colocava em risco o seu poder. Essa preocupação deu início a uma série de ordens e obras que levavam um período de sofrimento para aquele povo. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, vendo o que se passava com o seu povo, escolheu Moisés para tirá-los dessa situação, dando a ele poderes necessários para o cumprimento da missão. A origem da celebração da Páscoa está na história judaica, relatada na Bíblia, no livro chamado Êxodo. E Êxodo significa saída, é a saída do povo dos judeus lá do Egito, é isso que o livro relata. E na tradição judaica nós entendemos e sabemos, né, essa libertação da escravidão do Egito foi uma ordem direta de Deus para Moisés, que disse para ele, conforme relata, nós vamos ver agora, Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai os vossos cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lavai a verga das portas e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa, Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Meus amados, olha que maravilha é essa palavra. Aqui está nos ensinando também coisas que o nosso Deus, os seus juízos sobre o faraó. Apesar de o cristianismo ter surgido ou derivado do judaísmo, significa que a Páscoa a cristã evangélica é diferente, é a ressurreição de Cristo. Podemos também ver no outro relato do Antigo Testamento, em Números, capítulo de número 9, versículo de número 2 e 3, fala que depois que eles saíram do Egito, os judeus passaram a celebrar esse dia de libertação todos os anos, comendo cordeiro e o pães asmos. Foi, vamos dizer assim, né, foi na altura da Páscoa judaica que Jesus foi crucificado. Para o crente cristão evangélico, como eu disse, Jesus é o nosso cordeiro que morreu no nosso lugar para que possamos ter vida em Deus. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguns símbolos bíblicos da Páscoa são a ceia, o pão, o vinho, que Jesus instituiu na quinta-feira santa antes de ser crucificado na cruz, e que a cruz, no caso, representa a sua morte, né? O peixe também está associado ao tempo da quaresma, que precede a Páscoa, e era um símbolo usado entre os crentes da igreja primitiva que se identificavam. E também a Páscoa acontece no período da primavera. E também nós podemos saber, né, que algumas religiões pagãs tinham festas para celebrar no fim do inverno sobre a vida e a fertilidade. Então o ovo e o coelho da Páscoa vêm dessas tradições pagãs. É importante lembrar que esses símbolos não devem ser o foco da Páscoa. Devemos trazer à memória a ressurreição de Jesus, que nos deu a vida eterna e uma nova esperança. Então, meus amados, Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, oferecido para a nossa salvação. Páscoa é a libertação das prisões do pecado, é a nossa redenção, a nossa vida é recomeço, uma transformação de vida, de caráter, uma renovação de nossos costumes, nossos conceitos sobre Deus, sobre tudo e sobre todas as coisas. Jesus quebrou os grilhões da morte, Jesus ressuscitou e Ele está vivo e Ele reina e voltará.
Nele está a nossa esperança. Então é a garantia de vida eterna. Não temos mais medo do futuro, nem medo da morte, pois diz a palavra que bem-aventurados que morrem no Senhor e que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Lindo isso, porque cedo ou tarde um dia todos irão comparecer ante o trono de Deus. E diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura diz assim: nenhuma condenação, portanto, nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa palavra aqui, ela é forte também. E no versículo de número 6, do 2 aos Coríntios, foi isso que eu falei? Dos Romanos 6, perdão. 6, capítulo, versículo 4. Isso. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Essa é a palavra. Eu li Romanos 8, mas também eu já tinha lido Romanos 8. Então aqui fala sobre a libertação da escravidão do pecado, e que andemos agora em novidade de vida, e que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Páscoa é uma oportunidade de refletir sobre o triunfo de Cristo, e graças a Ele, essa graça maravilhosa, esse dom maravilhoso que nos traz a vida. Meus amados, essa é a mensagem da cruz, essa é a palavra sobre a Páscoa que nós temos que refletir todos os dias, todos os anos, na verdade, nós celebramos. Eu fico por aqui, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. Olá a todos. Olá a todos. Vamos repartir o pão. Vamos lá, direito. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e bem-vindo ao canal Repartindo Pão. E eu não esqueço de falar, deixa o like, se inscreve no canal, por causa que é o canal de Jesus, a palavra da Páscoa. E eu desejo um feliz Páscoa. Tchau.